No período em que Stalin permaneceu no exílio, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, e em outubro de 1916, ele foi recrutado pelo Exército Vermelho. Ao se apresentar, em fevereiro de 1917, o médico do exército o considerou inapto para o serviço militar, por conta de um problema em seu braço esquerdo. Com isso ele foi obrigado a cumprir mais 4 meses no exílio. Nesse contexto, acontecia a Revolução de Fevereiro, com revoltas estourando em Petrogrado, levando o czar Nicolau II a abdicar. Dessa forma, o Império Russo tornava-se uma república liderada por um governo provisório. Em março, Stalin viajou de trem para Petrogrado, e na cidade foi nomeado representante no Comitê Executivo Soviético, um influente conselho de trabalhadores da cidade. Stalin foi uma liderança nos levantes de julho. Depois que essa manifestação foi reprimida, o governo provisório iniciou a perseguição contra os bolcheviques, e o jornal Pravda foi atacado. Durante esse ataque, Stalin tirou Lenin de seu escritório na sede do jornal, assumindo sua segurança particular, o escoltando até a cidade de Razliv. Na ausência de Lenin, Stalin continuou editando o Pravda, e liderou interinamente os bolcheviques, supervisionando o 6º Congresso do partido, que foi realizado secretamente. Lenin era favorável à derrubada do governo provisório. Stalin e Leon Trotsky, seu colega bolchevique, apoiavam o plano de Lenin, mas a mudança de governo, inicialmente foi contestada por Kamenev e outros membros do partido. Na madrugada de 25 de outubro, Stalin juntou-se a Lenin, em uma reunião do Comitê Central, onde foi planejada a Revolução de Outubro. Após o encontro, os bolcheviques tomaram a central elétrica, os correios, o banco estatal, e a central telefônica de Petrogrado, e o cruzador Aurora, navio que era comandado pelos revolucionários, abriu fogo contra o Palácio de Inverno. Com isso, o governo provisório se rendeu e seus líderes foram presos. No dia 26 de outubro, Lenin assumiu a presidência no novo governo, e Stalin apoiou a decisão do presidente de não se aliar aos mencheviques. Stalin tornou-se parte de um quarteto informal, que liderava o governo ao lado de Lenin, Trotsky e Sverdlov. Destes, Sverdlov esteve constantemente ausente, morrendo em março de 1919. O prestígio de Stalin entre os bolcheviques crescia, e junto com Sverdlov, ele presidiu as sessões do comitê que redigiram uma constituição para a nova República Socialista Federativa Soviética da Rússia, além de ser um grande apoiador da formação da Checa, que foi uma das primeiras organizações de polícia secreta da União Soviética. Após deixar o cargo de editor no Pravda, ele foi nomeado comissário do povo para as nacionalidades, escolhendo Nadeida Aliluyeva como sua secretária. Posteriormente eles acabaram se casando. Em novembro de 1917, Stalin assinou o decreto, que promulgou o direito de secessão e autodeterminação às minorias étnicas e nacionais que viviam na Rússia. No referido mês, ele viajou para Helsinki e se reuniu com os social-democratas finlandeses, aceitando o pedido de independência da Finlândia em dezembro. Em março de 1918, por conta da Primeira Guerra Mundial, a capital russa mudou-se de Petrogrado para Moscou, e o comando do governo se estabeleceu no Kremlin. Stalin apoiou a assinatura de um armistício, independentemente de seu custo em território. O tratado foi assinado em março de 1918, e vastas áreas de terra e recursos foram cedidos para as potências centrais, causando descontentamento entre os russos. Com a ascensão de bolcheviques ao poder, czaristas e anticomunistas se uniram para combatê-los, dando início à Guerra Civil Russa. Durante a guerra, ele provou seu valor para o Comitê Central, ao demonstrar disposição para assumir responsabilidades em situações de conflito. Os bolcheviques derrotaram os brancos e saíram vitoriosos na Guerra Civil, no final de 1919. Após o conflito, o Partido Comunista voltou sua atenção para a disseminação da Revolução Proletária no exterior, formando a Internacional Comunista em março de 1919. Em dezembro de 1918, ele redigiu decretos que reconheciam as repúblicas soviéticas de governo marxista na Estônia, Lituânia e Letônia. Durante a Guerra Civil, governos marxistas foram derrubados e os países bálticos tornaram-se totalmente independentes da Rússia, um ato que Stalin considerou ilegal. A Guerra Polonesa Soviética eclodiu no início de 1920, com os poloneses invadindo a Ucrânia e tomando Kiev. Stalin foi transferido para a Ucrânia, e o Exército Vermelho forçou as tropas polonesas a recuarem.
Inicialmente Stalin acreditava que o Exército Vermelho estava mal preparado para conduzir uma guerra ofensiva, e que isso daria uma brecha ao Exército Branco de ressurgir na Crimeia, reacendendo a guerra civil. Em agosto, os poloneses repeliram o avanço russo, e Stalin retornou a Moscou. Um tratado de paz polonês-soviético foi assinado, e isso foi visto por Stalin como um fracasso. Ele atribuiu a Trotsky um insucesso no conflito. Na nona Conferência Bolchevique, Trotsky, por sua vez, acusou Stalin de erros estratégicos na guerra. Como comissário do povo para as nacionalidades, Stalin acreditava que cada grupo étnico deveria ser representado por meio de repúblicas autônomas, dentro do Estado russo. O Cáucaso era uma região problemática, devido à sua sociedade multiétnica, por isso Stalin se opôs à criação de repúblicas autônomas na Geórgia, na Armênia e no Azerbaijão, argumentando que estas oprimiriam as minorias étnicas dentro de seus respectivos territórios. De acordo com sua visão, o ideal seria a criação de uma república socialista federativa transcaucasiana. O Partido Comunista da Geórgia foi contrário à ideia, resultando no que ficou conhecido como o Caso Georgiano. Em meados de 1921, Stalin retornou ao sul do Cáucaso, pedindo a comunistas locais que evitassem o nacionalismo chauvinista, que marginalizava as minorias da Abcásia, Ossétia e Adiara, na Geórgia. Nessa viagem, ele encontrou-se com seu filho Yakov e o levou de volta a Moscou. Em março daquele ano, Aliluyeva deu à luz a Vassili, segundo filho de Stalin. Após a Guerra Civil, greves de trabalhadores e revoltas camponesas eclodiram em toda a Rússia. Buscando uma solução para os problemas que surgiam, Lenin introduziu reformas orientadas para o mercado, com a nova política econômica. Nessa época também houve um racha no Partido Comunista, quando Trotsky liderou um movimento que pedia a abolição de sindicatos. Lenin se opunha e, no 11º Congresso do partido em 1922, o líder comunista nomeou Stalin como novo secretário-geral do. Para Lenin, era vantajoso ter um aliado ocupando esse posto. Em maio de 1922, um derrame deixou Lenin parcialmente paralisado. Residindo em sua dacha de Gorky, sua principal conexão com o partido era através de Stalin, que lhe visitava regularmente. Ambos discordavam a respeito de algumas questões, e ele ficou particularmente irritado quando Stalin foi rude com Krupskaya, durante uma conversa telefônica. Posteriormente, Krupskaya tornou público o testamento de Lenin, e nele continha uma série de notas que depreciavam Stalin. Estas criticavam sua maneira rude e seu poder excessivo, sugerindo que ele deveria ser removido da posição de secretário-geral. Alguns historiadores questionam se Lenin realmente produziu tal testamento. Lenin faleceu em janeiro de 1924. Após sua morte, Petrogrado passou a se chamar Leningrado. No 13º Congresso Comunista da Rússia, o suposto testamento de Lenin foi lido por altos funcionários do partido. Envergonhado por seu conteúdo, Stalin renunciou ao cargo de secretário-geral, mas seu afastamento não foi aceito e ele se manteve no posto. Como secretário-geral, ele desenvolveu estreitas relações com a polícia secreta. Em sua vida privada, dividia o tempo entre o apartamento no Kremlin e uma dacha em Zubalova, e em fevereiro de 1926, sua esposa deu à luz a uma menina chamada Svetlana. Na esteira da morte de Lenin, vários protagonistas surgiram como seu possível sucessor. Stalin via Trotsky como seu principal rival dentro do partido. Em meados de 1926, Kamenev e Zinoviev juntaram-se a Trotsky para formar uma oposição unificada, e Stalin ameaçou renunciar ao seu cargo de secretário-geral, mas em outubro de 1927, Zinoviev e Trotsky foram removidos do Comitê Central. Este último foi exilado para o Cazaquistão, e depois deportado do país, em 1929. Assim Stalin se tornava o líder do partido, embora não fosse o chefe de governo, essa tarefa era desempenhada por Vyacheslav Molotov. Sua crescente popularidade refletia-se na nomeação de várias cidades em sua homenagem, e em junho de 1924, a cidade ucraniana de Yuzovka tornou-se Stalino, e em abril de 1925, Tsaritsyn passou a se chamar Stalingrado. Em 1926, Stalin implementou o conceito de socialismo em um único país, como uma perspectiva leninista ortodoxa. Se gostou de nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.
Muito obrigada por assistir esse vídeo.